Ai, 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 meu Deus, ele é um macho man. Ai, 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 meu Deus, que emoção! O setting de pace está num nível intergaláctico. Temos aqui connosco o maior mito do atletismo português, uma espécie de Carl Lewis português, mas ao contrário do Carl Lewis original, este é branco e gosta de mulheres. Quando o meu convite surgiu, sem dúvida que foi a melhor coisa que aconteceu ao atletismo português nas disciplinas técnicas. Desbravou caminhos, deu espetáculo e no público feminino gerou suspiros. Atlética e fisicamente era um vulcão, um furacão. O verdadeiro garanhão lusitano, um sobredotado. É ele, Carlos Calado. Obrigado. Que grande honra, obrigado por teres aceito esta espécie de entrevista. Não, uma entrevista a sério. É uma entrevista a sério. Espero que o Bispo te tenha, o meu agente, o Bispo, te tenha informado que aqui é falar a verdade num tom de brincadeira. Mas assim é que as coisas têm que ser, e já passou tanto tempo e ficam essas ligações, que é aquilo mais importante que nós temos desta passagem. Olha, eu começo por dizer que eu devia estar chateado contigo, porque, entretanto, eu soube que em 2003 perdi o meu primeiro título nacional porque tu emprestaste uns ténis ao Pedro Santos e os ténis estavam ensinados e ele ganhou-me. Foi em Leiria. Não, depois foi ao Olímpico Jovem, Guimarães, e ganhou-me. Porque eu houve uma vez em Leiria que eu tive que ir a casa buscar os ténis porque ele também se tinha esquecido. Olha, primeira pergunta, e que vai já definir se vamos ter uma entrevista ou uma não entrevista. Tu tens 44 anos, dizem que os 40 são os novos 30, mas a nível médico isso não é verdade. Por algum motivo, a partir dos 40 tem de se fazer o exame da próstata e começa a haver assim umas perdas de memória. Por isso eu tenho de perguntar se tu tens tomado Memofante. Tenho uma memória seletiva. Lembro-me daquilo que quero. Lembro-me daquilo que quero e algumas coisas tento esquecer, ainda mais ligado aqui à nossa modalidade, porque com alguma mágoa me afastei do atletismo e das competições, porque o reconhecimento acaba por ser 3 dias e depois esquecem todos os grandes atletas que estão aqui, que podiam-se acabar por ser úteis, e eu passei isso na pele quando enverguei pela parte profissional, em que poderia haver outro tipo de acompanhamento e não só aquele acompanhamento teórico que dizem que há para acompanhamento pós-carreira. Sim, essa parte do pós-carreira deve ser muito complicada para os atletas a full time, como era o teu caso, não é? Isto foi difícil, porque eu magoei-me, e depois desmotivei e acabei por fazer algumas coisas que não devia ter feito. E foi bastante difícil, tive uma depressão, cheguei mesmo a pedir, porque já estava em casa há montes de tempo e acabei por pedir isto, quase ninguém deve ter conhecimento. Ligar para o 112 e explicar, falar com o psicólogo, e fiquei internado uma série de tempo na psiquiatria. Pois. Até que depois foi o próprio Miguel que disse que no fim de lá estar e cair na real de pedir a ele, como ela já era psicólogo, para eu sair dali e fazer o desmame de toda a medicação que me deram, e acabei por integrar um estágio com os miúdos lá embaixo no Algarve para começar outra vez a voltar ao meu mundo e a voltar a... Isso foi naquela altura que tu voltaste, 2011? Não, foi antes. Já foi depois para o Benfica. Então foi 2007. Benfica foi 2006.
Foi após o Benfica. Ok. E pronto, e acabou, ultrapassou-se, passou tudo. E não quero voltar a ter uma experiência dessas. Não deixo que isso volte a acontecer. É bem que não. E olha, em termos médicos, já fizeste também o exame da próstata? Não, ainda não. Mas 44 anos ainda não. Ainda não. Vamos fazer aqui um bocadinho de serviço público. É que o cancro da próstata é o segundo cancro que mais mata os homens e é um cancro silencioso. Por isso, tens de ir ao médico. Vou seguir o teu conselho. Ok. Grande mito calado. Vou lançar a primeira pergunta do público. Tu tens noção da importância que tiveste para o atletismo português nas disciplinas técnicas? Sim. De 94, quando fui a primeira vez ao Mundial de Júniores, comecei a ver o atletismo de outra forma. Eu vinha do Inatel e depois foi-me feito o convite para eu me federar. Fui para o Clube de Natação de Rio Maior e estive lá até 96. A partir daí comecei a descobrir que tinha talento, que era necessário trabalhar muito para conseguir lá chegar, mas o meu querer acabou por trazer esses resultados. Todas as provas que ia, acabava por vencer, punha barreiras, quebrar recordes, quebrar mitos que havia, e então isso acho que foi marcante naquela década. Eu costumo dizer que apareci 10 anos antes daquilo que devia ter aparecido. Pois. E tu ouviste as declarações do Nelson em 2016, após os jogos, em que ele falou de um efeito Carlos Calado, que foi, Não. as declarações pós-Rio, ele diz que estava ali e atingiu muito daquilo, não graças só a ele, mas também a um efeito que foi o efeito Carlos Calado e Naide Gomes. Sim, porque em 95, 96, quando comecei a treinar com o Miguel, não havia literatura. Havia a escola russa, havia a escola americana, íamos à Espanha comprar alguns livros que vinham em espanhol. O Miguel fazia pesquisas através de contactos que tinha para saber do método de treino americano, e nós fazíamos um mix disso tudo. Corremos muitos erros. Eu costumo dizer que podia haver quem treinasse tanto como eu, treinasse mais que eu, ninguém conseguia, porque era levar aos limites a nível de força, a nível de velocidade, a nível de trabalhos de impulsão, força rápida, porque nós íamos fazendo tentativa e erro. E isso notava-se quando eu preparava uma competição. Como sabes, todas as competições que eu ia, eu não tinha problema nenhum em dizer que eu vou para bater o recorde, eu vou para fazer isto, porque eu sabia aquilo que estava a valer. Nessa preparação, o Miguel foi 5 estrelas. Eu conheço e conhecia o meu corpo, sabia quais eram os meus limites, e o Miguel preparava o treino dentro dos meus limites. E essa dupla funcionava bem. Sim, antes de chegarmos a essa dupla, aqui o que o Nelson Évora estava a falar era do efeito Carlos Calado nas pistas, mas também há o efeito Carlos Calado fora das pistas, especialmente na noite, e era um efeito forte. Achas que esses dois efeitos estão interligados? Que o sucesso das pistas te permitia ter algum sucesso fora delas? Estão ligados, porque havendo sucesso as coisas ficam todas muito mais fáceis. Os gajos ficam mais bonitos, não é? acaba por facilitar muitas coisas. E tinha essa minha vertente, que as pessoas acabam por tentar denegrir um pouco aquilo que eu fiz, a dizer que podia ter chegado mais longe, podia ter feito. Se calhar podia, mas em Portugal eu não tinha adversários. Mas calado, isso acho que toda a gente acaba a carreira e diz, eu podia, eu devia, não é? Não, eu digo-te, eu fiz aquilo que tinha, que conseguia atingir, podia ter prolongado mais uma carreira por alguns erros meus,
e opções, mas eu tinha 23 anos, não havia um acompanhamento que hoje em dia se calhar há, mas as coisas como eram fáceis para mim, eu durante o período de treino não fazia, não saía, tirando os últimos anos, aí sim que as coisas descambaram um pouco. Mas até aí treinava todos os dias, se tivesse competição ao sábado, então descansava à quinta, fazia um treino para ativar, para estimular, para me motivar na sexta-feira, e ia competir no sábado já com aquilo que queria fazer. Quando bateu o recorde de Portugal, eu sabia que ia bater o recorde de Portugal. Quando saltei a primeira vez 8 metros, que foi em Medellín, toda a gente disse, saltaste porque estavas em altitude e as coisas eram mais fáceis. Assim que cheguei, 2 semanas depois, fui à Madeira e estava rodeado de água por todos os lados e acabei por fazer 8 metros. Sim, sim. Eu, nesse ano, salvo erro, saltei 27 vezes acima de 8 metros. Isto que agora é quase impossível. E aqui uma traquinas. E como é que tu eras quando eras um pequeno mix em Alcanena? Olha, diz adeus. Vai lá. Era um miúdo normal. Jogávamos a bola na rua, fazíamos as doideiras que tínhamos que fazer, íamos tomar banho ao rio, andávamos de bicicleta. O Miguel era meu vizinho, o Paulo Constantino era meu vizinho, estavam ligados ao atletismo e acabávamos por... Eles disseram que tu eras um pequeno rebelde. Qual foi a também patifaria? Inventávamos coisas para fazer porque nós não tínhamos mais nada. Não havia Playstations, não havia internet, nós passávamos a vida na rua. Agora eu digo ao meu filho, olha, vamos para a rua. E na altura era, vem para casa, já é hora. É verdade. Mas olha, muito do teu potencial atlético e esses recordes nacionais que tu atingiste se devem quase a uma pessoa só e muito pouco conhecida do público, que é o Senhor Leal. O Sr. Leal. Lá de Alcanena. O Sr. Leal, que tinha lá o tanque e nós tínhamos que saltar o muro para irmos tomar banho lá o tanque. E depois quando ele aparecia, tínhamos que correr por cima dos pinhos, por cima de tudo o que era folha, porque tínhamos que atravessar a horta de um lado ao outro, depois tínhamos um muro com 2,30 m e tínhamos que saltar o muro para fugir. E deixávamos tudo, sapatilhas, roupa. Então depois nós adaptamos uma nova técnica. Deixamos pendurados lá no buraco da árvore uns calções, chegamos lá, tomamos banho com os calções secos, se ele aparecer damos à sola, se ele não aparecer vestimos os calções secos e vamos embora, e os outros ficam a secar para o dia a seguir. E olha, a tua primeira grande prestação foi o Mundial de Júniores. Tu tens alguma recordação dessa competição? Sim, claro que tenho, desde a abertura com o Vangelis, a cerimónia de abertura, à cerimónia final, e eu sempre fiz coleção das bandeiras, e então estava a equipa do Estado da Grã-Bretanha, com a bandeira, uma bandeira linda feita à mão, e então eram os lançadores que estavam com a bandeira, e eu cheguei lá, peguei na bandeira, tirei a bandeira, escondi a bandeira, e fui pendurá-la na janela do quarto. Então eles chegaram lá e partiram a porta do quarto e lá buscar a bandeira, só que não conseguiram encontrar. Tu nessa altura ainda eras treinado pelo Paulo Constantino. O Paulo Constantino, sim. Mas foi quando tu passaste a treinar com o Miguel Lucas que houve um grande salto. Tu já sabes como é que é o pessoal no atletismo, quando aparece assim grandes resultados ou grandes evoluções, dizem, esse gajo anda a tomar alguns atalhos. Tu lembras se comentaram isso ou se os teus
rivais até? Não, nessa altura não, porque nessa altura eu trabalhava na empresa das escolas Pica-Pau e da UFO, e treinava a seguir ao treino. E a pista era uma pista de cinza, não fazia musculação, fazia de aquecimento 10 km com os fundistas. Em 92 eu fui à maratona de Lisboa. Eu lembro-me em 93, a primeira vez que fui a uma pista sintética foi ao meeting das Noites Quentes da Maia, e eu fui fazer uma prova de 400 metros. E um colega nosso de treino, que era o João Picado, para mim era a minha referência, quase como um ídolo. Porquê? Porque ele corria com o Luís Barroso, com o Pedro Agostinho, com todos esses, e estava nas competições nacionais, e lembro-me que parti, eu ia ali na pista 8 ou na pista 7, eu ia na pista atrás, na pista 6, e eu só não queria perder para ele. E quando cheguei aos 200 metros, a faltarem 200 metros, disse: eu não estou aqui a fazer nada, eu tenho que passar isto tudo, e acabei por ganhar a série. E depois, a partir daí, comecei a experimentei o salto de altura, provas de triplo, depois experimentei as barreiras, experimentei os 800 metros, também foi outra, fiz 2-2, qualquer coisa como juvenil. Porque tu entraste no atletismo pelo desporto escolar, não foi? Sim, foi a partir daí é que eu fiz o desporto escolar. Acabei, eu tinha sempre negativa a educação física, porque dizia, estávamos a dar salto à altura, e disse: está muito baixo, não salto. E ainda não praticava, só que se está baixo, não salto. Quando isso subir, e o professor pensava que eu estava a gozar o prato. E depois o desporto escolar apareceu, fui ao corta-mato, não gostei muito, para ser sincero, não gostei. Mas depois o grupo de treino lá em Alcanena, era um grupo fantástico, dos fundistas, e de irmos todos em grupo, saíamos todos os fins de semana na carrinha, na Toyota Ace, e íamos acabar por não estar em casa durante o fim de semana. Não. E foi aí que comecei. Tu lembras-te das condições que havia nessa época de 96 e que chegas aos Jogos Olímpicos? Sim, comecei a ir treinar para a Marinha Grande, saí do trabalho às 5 da tarde, e eu tinha agendado com o Miguel fazer o treino às 6h20. Eram cerca de 80 km. Eu saía do trabalho, pegava no carro, ia para a Marinha Grande, saía da Marinha Grande às 8h30 da noite, e às 9h30 tinha aulas, já não ia às 2 primeiras horas, tirar o 12º ano à noite. Ganhava, na altura, no Rio Maior, ganhava 40 contos e gastava 60 em gasolina. Mas ias a cumprir os limites de velocidade? Era, sempre. Sempre. Ok, cumprindo. Não gastavas mais ainda, mais do que 60. Tu lembras-te se foi uma surpresa para ti ir aos Jogos logo aos 20 anos? Assim, não era uma coisa que nós, que quando eu fui treinar com o Miguel, nós pusemos como meta, que era passar os 8 metros, em que ele me disse: vamos treinar e vamos passar os 8 metros. Eu disse: achas? Eu disse: eu acredito em ti, tens que acreditar em mim. Tendo essa confiança, acabou por ser mais fácil, ou seja, nós aceitávamos tudo aquilo que se tinha que fazer, e abdicar de todas as outras coisas. E nesse treino havia muito salto, muita pliometria, muito ginásio? Era, segunda-feira fazíamos ginásio, terça-feira fazíamos velocidade, que era fazer transferência de ginásio, quarta-feira saltos, quinta-feira ginásio, sexta-feira de saltos. E ao sábado íamos sempre treinar para a praia. Para quê? Para fazer técnica de corrida. Treinávamos quando as ondas rebentavam, nós aproveitávamos aqueles 10, 20 centímetros de água para fazer séries de velocidade. Porque obriga-te a levantar os joelhos, a teres uma postura para progredir. Quando os jogos, nós já estávamos preparados. Não estávamos preparados em fazer mínimos do que mais para uma prova. E sempre pusemos como meta tentar participar no máximo, era no 100, comprimento, triplo e 200. Eu tinha mínimos nelas todas, conseguia fazer isso
com facilidade. Isso, Então, todo... tu há pouco falaste que tinhas 100, 200, triplo e comprimento. Isso nem o teu ídolo, Carl Lewis. Tu depois, em 1997, bateste o teu recorde nacional, fizeste os 8,36, mas no ano a seguir, o Carlos Castelo Branco fez 8,28 e aproximou-se muito do teu recorde. Tu nessa altura, tu achavas que ias saltar quanto? Assim, nós queríamos era ficar consolidados, porque para conseguirmos ir a uma final num grande campeonato, tínhamos de saltar acima de 8,20. Nós queríamos era consolidar, ou seja, eu, estando mal, estando bem, tentar saltar sempre acima dos 8,20. E não nos preocupamos se iam bater os recordes. Os recordes são feitos para ser batidos. E começamos a trabalhar um pouco mais a parte de velocidade, toda a parte técnica, que chegou a um ponto em que até implementei, ou seja, normalmente fazem 2 tesouras, eu estava a fazer 2 tesouras e meia, que nos deu a margem de conseguirmos saltar sempre acima de 8,10. Viu-se em 2001, as tuas séries de saltos, tanto em Lisboa como em Edmonton, foi muito boa. Foi um pouco isso, e mesmo depois, em 2002, na pista coberta, quando eu abri no início da pista coberta com 8,25 e com 6,60 aos 60 metros, estava tudo preparado. Depois magoei-me, porquê? Voltamos outra vez ao início, como não havia muita informação, ou seja, hoje um atleta consegue manter um nível, e o Nelson consegue manter um nível muito elevado, não treinando tanto. Hoje o treino é matemática, é velocidades e ângulos. E tu entrando com o ângulo certo e tendo a velocidade ideal, tu consegues ter o rendimento, consegue haver tanto uma regularidade como uma longevidade. Porquê? Porque não há excesso de treino. Olha, tenho aqui uma pergunta do público. Quase todos os teus recordes, com exceção do primeiro em Medellín, foram batidos em Portugal. Tu achas que nesses dias quem estava a ajuizar eram senhoras? Não, nós selecionávamos as competições, era o Mítico Santo António. Porquê? Porque era os meetings onde nos pagavam bem. E depois, outra das coisas é que eu nunca fui bom em viagens para os lados de Espanha. Tudo que tenha mais que 1 hora de diferença altera o meu fuso. Agora, com menos, eu dou muito bem. Quando fui para Edmonton não tinha problema de adaptação, quando fui para Sydney não tive problema de adaptação. Então, qual é que foi o teu melhor ano desportivo? 96, 97 ou 2001? Assim, o melhor ano desportivo foi 2001. Mas depois em todos eles houve pontos de interesse. 94 os campeonatos do mundo, fui finalista no comprimento e no triplo, não fui à estafeta porque foi ao mesmo tempo, 95 magoei-me, fui a Gotemburgo, não fui. Depois 96, quando bati o recorde, foi o Medellín, fui medalhado. 97 fui campeão da Europa de Sub-23, fiquei em segundo no 100 num dia e no outro dia tinha a final do comprimento. 99 o recorde do 100 porque era uma marca que nós também andávamos atrás, porque esse era um objetivo, era tentar sermos o primeiro branco abaixado dos 10 segundos. Isso, sonhei com isso, e quando corri na Maia em 10,06, salvo erro, 10,06 ou 10,07, estava muito focado nessa vertente. Mas depois tu em 2001, foi o teu melhor ano desportivo, mas no ano seguinte aquela dupla de sucesso, Calado Lucas, premiada, de repente... Assim, em 2000 houve tive uma grande frustração nos jogos em Sydney, porque eu estava muito bem, na qualificação passei à final com uma boa marca, ao primeiro ensaio, e na final, era patrocinado pela Adidas, e os sapatos ao primeiro salto partiram-se completamente. Quando eu apliquei tanta força na tábua que os bicos arrancaram-se, partiram-se. E o pé escorregou-me na tábua e senti uma pequena extensão no posterior.
E como não tinha levado outros sapatos, tive que fazer todos os saltos com aquela, ou seja, eu fiquei em 10º e soube-me a pouco. Assim que acabei a minha competição, eu pedi para vir embora, vim logo a seguir e disse, eu a partir de agora vou já começar a treinar, o próximo ano é meu e eu vou estar no meio deles a fazer estrago. E em Edmonton, e também ninguém se apercebeu disso, eu fui o 12º a ser apurado. No dia a seguir à qualificação, amanhã eu quero ir à pista e vais ver que eu faço a marca de qualificação. E então fui treinar no outro dia para tirar o tira-temas e para limpar a minha cabeça, e assim que meto o pé, pô, 8 metros e tal. E então fomos ver, e então o que é que tinha acontecido? Foi, entre o aquecimento e o estádio, como havia 45 minutos de transporte e de espera e tudo, eu meti um creme para manter os músculos quentes. Isso relaxou-me o tónus muscular. Aqueles microsegundos que demorava a reagir, não conseguia saltar. E foi uma sorte. E foi uma sorte. E a partir daí, depois na final, já estava super confiante outra vez. Foi arriscar, fazer e estar lá na luta com eles. 2002, eu bati o recorde de Portugal, pista coberta, e se haverá alguém a que eu tenho que pedir desculpas ao Miguel, mas foi o meu impulso e a minha maneira de ser que acabou por deitar aquilo abaixo, porque eu queria ir para um grupo de treino, experimentar coisas novas, e acabamos por, entre aspas, nos zangarmos, e ele ficou super decepcionado com a minha postura. Mas foi uma opção minha que podia ter sido diferente. Eu pensava que também havia aí, nesses motivos de ir para a Espanha, tinha havido aí o facto de agora seres famoso, e então também havia muitas distrações, solicitações aqui em Portugal. Tu não... Não foi isso, era o facto de ir para um sítio diferente, ter uma nova experiência. Eu convivi muito com aquela imagem que era do Pedro Rodrigues ter ido para os Estados Unidos e ter apostado. Em 94 convidaram-me para ir para a faculdade, para os Estados Unidos, e é uma das coisas que eu me arrependo, porque no meio de tudo era uma nova experiência e a nível de formação talvez tivesse sido melhor. Agora penso isso porque vejo um pouco a minha situação, ou seja, não fui para a faculdade, acabei por ter algumas dificuldades no mercado de trabalho. Será que se tinha ido para lá, se tinha sido uma boa aposta? E foi esse impulso que deu para ir para lá. E depois eu sempre adorei a Espanha. Se me convidassem para ir viver para lá, não olhava para trás. Mas calado, eu acho que falámos há uns dias e tu disseste-me que nessa altura o teu foco também já não estava... Depois foi a seguir a isso, porque depois o Sporting reduziu-me o meu salário, a Federação dificultou a minha, porque não deixavam que eu treinasse como treinador espanhol. Criou-se uma série de percalços e de pedras ali no sapato que eu só estive lá meia época. Depois vim para Portugal, que foi quando fui treinar com o Fausto, e fui para Lisboa. E a partir daí acabou por as coisas se tornarem ainda mais difíceis, porque eu desmotivei completamente. Estava fora daquilo que estava habituado, de uma metodologia de treino, tudo programado, tudo bem delineado. E quando fui para Lisboa, começou a haver mais solicitações. Porquê? Porque nós estava em Lisboa e atravessava a rua e tinha coisas que me distraíam. Mesmo assim, em 2004, eu fiz mínimos para os jogos no dia do casamento do meu irmão.
não fui ao casamento, fui levá-lo à igreja e aí a seguir fui para Lisboa para ir para os Campeonatos de Portugal. E depois, eu sempre contei porque pensei que bastaria confirmar para ir e foi o efeito bola de neve. Foi a revolta, foi as solicitações, acesso fácil a distrações. Acabei por ir decaindo a situação. Mas muita gente diz que quase que o início do teu fim desportivo foi quando tu decidiste abrir a farmácia. Abrir à noite. E só vendia álcool. Não, mas aí é que as pessoas estão enganadas, porque eu abri a farmácia no ano 2000, nesse ano fui aos Jogos, no ano a seguir fui aos Campeonatos do Mundo, fui medalhado e tinha a farmácia funcionava e nunca teve interferência. Ia lá, só abria ao fim de semana, sexta e sábado, ia lá, passava por lá e ia para casa. E quando começava o período competitivo, eu todos os fins de semana ia à discoteca. Era o primeiro a entrar e o primeiro a sair. E viravam para a porteira, que era conhecida, e dizia, olha, vou-me embora, isto está tão fraco, mas ia para casa com aquela ideia, já tinha ido à discoteca, já tinha ouvido música, só que quando era o primeiro a chegar lá, conhecia o staff todo, e quando aquilo começava a encher, eu ia-me embora. Porquê? Porque sabia que não podia passar daquelas horas. Portanto, a partir de 2005 era ao contrário, era o último a sair e... Mas também... também era diferente. Grande mito, tu tiveste várias tretas com a Federação Portuguesa de Atletismo. Tu achas que valeu a pena, passado este tempo, valeu a pena ou só te prejudicou? Assim, eu tive com o professor Fernando Mota e na altura eu entrei numa guerra que não era a minha, quando estava a treinar com o Fausto, e fui bastante penalizado. E tive com o professor Fernando Mota, que é uma pessoa que tenho muita estima. Tivemos assim uns dissabores, o Jorge Vieira, tenho uma relação de respeito. Mas nesse momento, eu empurrei uma mesa contra o professor Jorge Vieira e eles meteram um processo disciplinar, do qual... Isso foi depois de te cortarem a pré-polo ou antes? Foi eles, porque no ano eu tinha acesso a tudo e no outro ano a seguir eles cortaram-me tudo. Quando eu fui treinar com o Fausto, eles cortaram-me todos os apoios e por isso é que eu digo que é uma guerra que não era minha. Eu tinha que lutar pelas coisas que me diziam respeito a mim e não que diziam respeito aos dois, só que eu abracei a causa e acabei por apanhar Portugal. Chegou ao ponto, eu recebia os galardões do Estado e eu tinha, em 2000, sido mandatário distrital para a campanha do Dr. Jorge Sampaio e pedi uma audiência no Palácio de Belém com ele, arranquei todas as medalhas da parede e levei-las. No ano inteiro tinha tudo e no outro ano tiraram tudo, por isso eu não consigo passar no meu corredor e ver isto aqui ali porque não me diz nada. E ele disse-me, guarda lá isso e nós vamos dar a volta à situação. E depois ele falou com o professor Fernando Mota e eu fui lá a uma reunião e que o professor Fernando Mota disse que não era necessário haver todo isto, mas e a partir daí tivemos uma relação fantástica. Às vezes tem de se impor para olha, mas temos aqui outra pergunta do público que diz: tu dedicaste ao salto em comprimento. Com a tua experiência em saltos e não só, o tamanho importa ou não? 1 centímetro ou 2 a mais fazem a diferença ou não? Fazem muita diferença. Perdeste uma medalha de ouro por 1 centímetro. E naquele ano que também ganhaste uma medalha, também fizeste a mesma marca. A mesma marca, foi. Um segundo melhor salto. E aí depois os 2 centímetros ou 1 centímetro importa porque fiz saltos muito grandes a pisar 1 centímetro ali.
a plasticina. Em 2001 é verdade que em Edmonton tu fizeste o teu primeiro ensaio nulo, que foi uma marca bem. Não, eu na altura não tive essa percepção, depois me transmitiram que era um salto fantástico. E depois nós, em plano de motivação, em que com o Miguel disse, não, vamos aqui atacar e vamos mudar isto, e foi quando mudamos, estávamos a implementar, pôr mais uma tesoura, que era, vamos tentar chegar o mais longe possível e fazer frente aos cubanos. Mas houve uma altura em que se pensou mesmo muito. Ele falou-me que na cabeça dele estavam os 8,70. Assim, e a forma que nós entendíamos muito bem, porque havia dias em que eu dizia, olha, Miguel, não dá mais, não aguento, e o treino acabava ali. E outras vezes ele próprio lhe dizia, não, isto tem que dar mais, isto vai dar mais. E depois experimentámos as rondanas, que não havia cá, o Miguel mandou vir dos Estados Unidos, uns sapatos com uma plataforma que era só a biqueira do sapato, trabalhando um dia com esses sapatos, no outro dia eu tinha os tendões completamente sem reação. Ele também mandou vir esses sapatos dos Estados Unidos, depois foi o colete, com os pesos em que eu saltava, com um cinto que ainda tenho, um cinto daqueles de halterofilismo, só que punha-lhe duas chumbadas de mergulho atrás, e isso não se fazia cá, e nós íamos fazendo, era a tal tentativa e erro, ou seja, sabíamos que ao fazer aquele tipo de exercícios, no outro dia a seguir eu não ia estar em condições, então íamos, aquele não dá, vamos fazer outro treino. Os treinos de polimetria eram os treinos que me davam mais gozo fazer, acabámos por ir fazendo, e eu sabia quando é que estava reativo, quando é que estava, conseguia fazer todo esse feedback para ele. Há aqui uma pergunta também do público, que é, como é que foi a experiência de treinar com o Miguel Lucas, com o Rafa, com o Fausto e com o Zotko? Chegaste a treinar com eles? Não, fui a um estágio com ele, mas não, era assim, estás a ver a estrada da beira e a beira da estrada? Sim. Vão as duas para o mesmo sítio, só que numa vais confortável, no outro andas ali. Sim. Era a nível de programação de treino, e o Miguel, a nível de método de treino, sem dúvida nenhuma que ele está a anos-luz dos treinadores que estão aqui. Não havia treinos por correspondência, era lá, no local, todos os dias, a fazer aquilo que tínhamos a fazer. Os treinos eram feitos a lápis, para se poder alterar mediante aquilo que eu lhe ia transmitir. Por isso eu nunca concordei, hoje que havia muitos colegas agora já no final, hoje vou fazer séries de 120 a 80%. Eu não sei o que é 80%. Se eu me sentir bem, vou a 120, vou a 150%. Mas também deve ter dado muito gozo ao Miguel Lucas ter um talento como o teu nas mãos, porque... Imagino que sim. Como te estava a dizer, ele não podia errar, porque senão ele não tinha mais atleta nenhum. Ele deixou de ser atleta e começou a dar treinos. Eu competia com ele, porque o Miguel foi uma pessoa que eu sempre admirei, porque tinha saltado de 2,4 metros no salto de altura, tinha feito uma série a treinar sozinho. Ou seja, ele sempre treinou sozinho, nunca teve um treinador. A aprendizagem dele, que ele teve como atleta, já no pós-saltos, virado pós-saltos, que também fez com que nós conseguíssemos evoluir, porque eu acreditava nele a nível de método de treino. Havia aí um mito que eu acredito que seja verdade, que era que o Miguel Lucas nos estágios, mesmo sendo treinador, tinha um decassalto melhor do que os próprios atletas que estavam lá. Os próprios atletas, era.
Olha, eu no outro dia estava a relembrar-te da primeira vez que falei contigo, que foi em 2006, quando eu era júnior e fomos participar numa taça FPA de saltos. E, bem, eu tinha a tua foto ao Dead Mountain no meu quarto e de repente tu sentas-te ao meu lado para almoçarmos, para depois irmos para a competição e eu, porra, este gajo nem deve fazer ideia que eu tenho uma foto dele no meu quarto. Foi, claro. Entretanto, estava a dar na VH1 aqueles programas das celebridades, mulheres, carrões, e tu, meu Deus, isto é a minha perdição. Tu chegaste mesmo a perder ou nunca te perdeste completamente? Não, foi um pouco tudo derivado da idade. Eu ganhava, na altura, 60 contos, e nem contos, na fábrica onde trabalhava. Eu fui aos Jogos Olímpicos a trabalhar lá na fábrica. E no mês a seguir, ou seja, no mês de setembro, quando foi as transferências, eu fui para o Sport e passei a ganhar 1.200 contos. Ou seja, tudo aquilo que tu sonhavas, tudo aquilo que tu podias imaginar, estava ali ao pé da tua mão. E aí faltou aquele parte, o acompanhamento, o deslumbre. E eu lembro-me quando houve um meeting de Santo António, foi na altura em que eu comprei o Mercedes amarelo, e fomos para Lisboa, foi com o Miguel, completamente a fundo, sempre. Demoramos 30 e poucos minutos a fazer de Alcanena a Lisboa. E o Miguel, chegamos lá e disse assim, olha, não vais saltar nada, não vais saltar um ovo. Eu disse, mas porquê? Estou-me a sentir tão bem, o excesso de adrenalina era tive uma descarga de adrenalina tão grande, que depois quando chegou lá, tive aquela parte, tranquilidade, de ir à competição, e eu, pura e simplesmente, aquilo desvaneceu. Foi mais uma aprendizagem, assim, a partir de agora, calma lá, porque isto saiu de caro. Olha, nessa altura havia um programa de TV que se chamava Ai Ai os Homens. Tu lembras-te? Sim, lembro que o Mário Nibal foi participar. Um feito extraordinário, não é? E se fosses tu participar, tu achas que tinhas grandes hipóteses? Não, eu nunca gostei desse tipo de exposição. Eu próprio fazia a minha exposição e fazia os meus devaneios. Agora é para fazer excentricidades, ok, eu faço sozinho, não preciso de ninguém. Quando eu saí da Adidas para a Nike, todas as fotografias que apareciam no jornal eram com Adidas. E eu tinha os da Nike a dar-me na cabeça, porque as fotografias, isto vai mudar agora já. Então eu fui para a pista coberta para espinho, e então, completamente vestido de preto, luvas, completamente vestido de preto, e foi quando bati o recorde do triplo, o recorde nacional. E a seguir faço assim, mas com as unhas pintadas negras. Pronto, a partir daí todas as fotografias que passaram a partir da tag Nike. Olha, vamos agora aqui à fase dos mitos. Sim. Há aqui o mito que diz que te perdeste um pouco na vida noturna lisboeta. No entanto, eles não sabem que a tua vida noturna começou bem cedo, porque segundo consta, tu já não dormias quase nada quando eras pequeno. Nada. Não, e ainda hoje tenho problemas em dormir. Então quando começou a quarentena, chegava a ir para a cama às 8 da manhã quando tinha que estar. Quando fui campeão da Europa de sub-23, eu tinha ganho a medalha de prata nos 100 metros, e então a malta foi toda a festejar a medalha. Eu disse, eu não posso ir festejar. Fui para o quarto. Estava no quarto, parecia uma sardinha na cama, parecia uma sardinha na brasa, vira para um lado, vira para o outro. Virei para o Miguel e disse assim, olha, veste, vamos para a discoteca. E ele assim, vais para onde? Amanhã vais competir. Disse, vamos lá abaixo à discoteca. E o Miguel vestiu-se, ficamos lá abaixo, sentei-me, pedi uma água, estive lá pá, meia hora e fui para cima e consegui descansar. Foi nessas que entraram as chantagens psicológicas ao nosso amigo Bispo com o caldo verde?
bons encontros. Também foram. E então em que eu chegava ali, 2, 3 da manhã e não conseguia já mais estar em casa e chegava, o Beto estava ferrado a dormir, eu chegava, Beto, e ele, que é? Sai daqui, vai-te embora, Beto, estou com fome. Vamos lá abaixo comer um caldo verde, um pão com chouriço. Eu não vou nada, amanhã tenho treino de manhã, vamos lá, eu também tenho treino de manhã, vamos só lá abaixo comer qualquer coisa, senão eu não durmo e tu também não dormes, porque eu não te vou deixar dormir. Então vestíamos e íamos para o caldo verde e para o pão com chouriço. Assim que acabávamos, Beto, agora não consigo ir dormir, tenho a barriga muito cheia, vamos só ali ao dox um bocadinho. Era até de manhã. E então aí foi. E depois acabou por termos que fazer, tínhamos que fazer todas as noites. Começávamos ao domingo no Café da Ponte, que era quando eu chegava a Lisboa, depois segunda-feira havia outro bar, terça-feira ao Docks, quarta-feira ao Queens, sexta-feira eu vinha para baixo e ele vinha também e íamos para Rio Maior, para o Karma, onde o Fernando teve a bela da ideia de ir lá fazer uma necessidade lá no outro quarto. E é verdade que vocês tinham planos para partir a parede do quarto e ficarem com um quarto grande? Era porque nós estávamos, ele ia para o quarto, eu ia para o meu quarto, depois estávamos a gritar de um lado para o outro, ou então passávamos a noite a falar ao telefone, de um quarto para o outro. Eu disse, mandamos aqui a parede abaixo e isto resolve-se aqui já. E fazemos aqui um open space para... Isso não incomodaria a vossa privacidade? Quer dizer, o bispo levava para lá uma namorada e ficava ali tudo à vista. Não, a gente não tinha esse problema. Éramos liberais. Houve uma altura que se eu tenho comido um danoninho, o bispo tinha-se rido um bocadinho. Mas o bispo pode contar essa parte. Está bem. Olha, é verdade que tu, o bispo e o Nuno Delgado estiveram 3 dias sem dormir no regresso de Valência? Foi na altura em que eu vim de Valência e eu disse-lhes a eles assim, olha, vamos ali só para ir ali buscar as coisas à minha casa, e eles não sabiam para onde é que iam. E então meteram-se dentro do carro comigo e começaram a ver os quilómetros a subir, passar a fronteira. Então, mas onde é que nós vamos? Vamos ali só buscar as coisas que eu tenho ali no apartamento. Ora, chegamos lá, já era já tarde, e já metemos as coisas no carro e eu disse, isto aqui já está tudo fechado, olha, vamos para Benidorm. E então fomos para Benidorm, chegamos lá e não nos deixavam entrar no hotel. E eu disse, olha, então, mas isto aqui em Benidorm, não, vamos ali abaixo a um sítio que eu tenho lá uns amigos, e eles, então isso é muito longe. Não, é já ali. E então fizemos 900 km para irmos para o Porto de Santa Maria. Chegamos a Porto de Santa Maria, não tínhamos hotel, não tínhamos nada. Subimos para cima do tejadilho do carro, desodorizante, trocamos de camisa e tal, fomos para a Tosteca. Chegamos à Tosteca, conhecemos lá umas amigas, e nós a fazermos vamos dormir à casa delas e tal. E elas não, vamos ali para um bar para a praia. E eu disse, eu quero ir descansar, agora que estas querem ir para o bar para a praia. Então, nós fomos ainda a esse bar, e depois acabámos por deixá-las lá, que nós viemos embora sem elas saber. E viemos para Portugal. Mas o bispo diz que houve muitas paragens no caminho. Íamos fazendo as paragens em vários tascos. Cirúrgicas. Olha, sabemos que nos Jogos Olímpicos tu não deixaste propriamente a tua marca em termos desportivos, mas em termos de Dom Juan, deixaste lá a tua marca ou não? Mito ou verdade? É verdade. Assim, não nos Jogos em Sydney, não. Em Sydney estava focado e agora em Atlanta, sim, desfrutei ao máximo a aldeia olímpica, excelentes recordações que tenho de Atlanta nessa vertente.
Depois fui ver um concerto dos Goo Goo Dolls, dentro da Aldeia Olímpica, pá, e dentro da Aldeia Olímpica não havia bebidas alcoólicas, mas havia lá grandes bidões com gelo tinha lá Coca-Cola e tal. E eu com esse meu amigo disse, olha, então se eu for ali ao supermercado e trouxer uns packs de cerveja e meter aqui, pá, sempre dá. Então foi dentro da Aldeia Olímpica, eu estava a vender cerveja ao pessoal. Tinha aquilo lá, não saía de pé do bidon, eles tinham lá $2. Então chegaram lá dois bacanas do FBI e eles perguntaram, o que é que está a fazer? E eu disse, estou aqui, quero uma cerveja, $2. E ele, 2 cervejas, mas só queremos pagar $1. Eu disse, ok, então eu tenho aqui a minha camisola a dizer Portugal, eu troco com a sua e levo as cervejas e dá-me $1. Então troquei a minha camisola de Portugal por uma do FBI e ainda ganhei €1, $1 de cerveja. Há aqui outro mito que diz que foi na fábrica de colas que tu aprendeste o truque de como deixar as mulheres coladas a ti. Pá, não foi na fábrica de colas. Lá aprendi a fazer a mistura. Um adversário teu que me disse que quando entravas em competição dizias sempre, vamos para cima deles. E tu na noite também dizias essas coisas? Vamos para cima delas? Era também muitas das vezes acabava por ser assim. A facilidade era muita. Tinha o ego em cima. Mas não era só o ego, não era só para ti, porque houve várias pessoas que me disseram que tu tinhas tipo um radar, sabias quem é que estava interessado em quem, e muitas vezes dizias, oh Zé Maria, oh Fernandes, não sejas ceguinho, que está lá em cima de ti. Às vezes acontecia e assim, era mais fácil. Nós éramos um grupo, eu, o Fernando, o Marco Fortes, fazíamos uns jantares que íamos para o Chimarrão, fazíamos uns jantares, o Bispo, fazíamos uns jantares e depois íamos. Assim, era a boa disposição. Nós conhecíamos todos os donos dos bares e das discotecas de Lisboa, eram nossos amigos. Eles tinham gosto em que nós fôssemos lá. Porquê? Porque não levantávamos ondas, dávamos uma boa vibe Sim, vocês também criavam, eram responsáveis por essa boa disposição que as vossas excentricidades. Assim. Depois, dentro de não haver um limite, nós tínhamos consciência daquilo que podíamos ou não fazer. E respeitávamos toda a gente e não havia... Nunca havia stress. Último mito que existe. Dizem que tu tinhas uma aversão aos reboçados em que fosse difícil tirar o papel. É mito ou verdade que nunca comias reboçados com papel? Não, nunca comia reboçados com papel. Pelo menos daqueles tipos sugos e coisas disso. Não. Outro tipo. Era. Agora vamos à pergunta que eu sou obrigado contratualmente a fazer. No momento em que eu digo alguns tipos de atletas e tu escolhes aquele que assenta melhor. Então, atleta Mantorras, aquele que muito entusiasmou, mas cedo arrebentou. Atleta Dom Juan, aquele que é um conquistador nato e competitivo. O atleta Sobremesa, aquele que não precisa de vir em primeiro lugar para ser o mais desejado. O atleta Pirilampo, aquele que gosta de voar, mas brilha mais à noite. Ou o atleta Speedy Gonzalez, aquele que só tem 2 velocidades. Rápido e rapidíssimo. O Dom Juan. O Dom Juan, mas um pouco mais refinado. Assim, gostava. Sou vaidoso. Gostava de marcar a minha presença e gosto de marcar a minha presença naquilo que faço. Deixar a minha marca e fazer as coisas com paixão. Olha, quando tu saltaste em 2012
Os jogos eram um objetivo teu? Ou... Era. E era mesmo o objetivo, porque era o ano em que ia nascer o meu filho e queria que marcasse essa data, que era que eu voltava a fazer as pazes com o atletismo, voltava a envolver numa grande competição e depois a seguir o meu filho nascia e acabava e dizia, olha, 2012, no ano em que nasceste, o pai foi a última vez aos jogos. Quando já estava a trabalhar, muitas das vezes tinha deslocações, andava a correr de um lado para o outro e era muito penoso. E depois quando começou a vir outra vez a lesão, a dar de si, eu disse, não, vou acabar com isto e arrecadar as sapatilhas. Mas fica a mágoa, um bocadinho. Eu, enquanto competi, nunca vi provas de atletismo e agora, se tiver toda a noite de atletismo, toda a noite de atletismo. E acompanho as outras provas todas, a marcha, maratonas, tudo. Um fanático. Eu acho que tu já estiveste ligado ao atletismo como treinador ou não? Não. Tive uma vez, um ano em Alcobaça, tive para estar, mas eram miúdos e eu não tenho capacidade, eu assumo que não tenho essa capacidade para estar com miúdos. Ou seja, eu adoro miúdos, gosto de estar com eles, mas para treinar não consigo. Há uma entrevista tua disponível na RTP de 2001 em que tu dizias que eras fã, por outro lado. Sim, em que dizias que eras fã de altas velocidades. E a verdade é que tu andavas muito rápido na estrada, muito rápido nas pistas. E aqui a pergunta é, também eras rápido nas conquistas? Também. E alguma namorada se queixou de seres rápido demais? Era porque da forma como começava também despachava. Okay. Olha, por gostar de velocidade, vamos aqui a perguntas rápidas sobre a tua preferência. Porsche, Ferrari ou Mercedes? Porsche. Qual é que era o teu? Era o Cabrio, não é? Era o 911 Cabrio. Tive um Boxer S antes, depois tive o Cabrio e depois tive o Ferrari. Karts ou Fórmula 1? Fórmula 1. Schumacher ou Ayrton Senna? Pergunta muito difícil. São dois ídolos que tenho e os dois, não consigo. Kit ou Velocidade Furiosa? Velocidade Furiosa. Excêntrico ou irreverente? Irreverente. 100 metros de salto em comprimento? Não se faz uma sem a outra. O Carlos Lewis tinha uma publicidade, não te serve a potência se não tiveres controle, que era um anúncio que ele fazia à Pirelli, que ele estava nos blocos de partida de saltos altos. E as duas, o salto em comprimento, se não tiveres potência, velocidade para saltar, nunca vais saltar longe. Vermelho, verde ou azul? Verde. És do Sporting, de coração? Não, sou Stromp. Loiras ou morenas? As duas. Muita coisa. Carlos Lewis ou Carlos Calado? Carlos Calado. Olha, muita gente no atletismo diz a expressão: é muito fácil chegar ao topo, difícil é manter-se no topo. Olhando para a tua carreira, podemos dizer que és um exemplo disso. Para ti, qual foi o fator? Desmotivação? Desmotivação. Instabilidade e desmotivação. É difícil chegar ao topo, mas é muito mais difícil manter-se lá. Por andarmos sempre no fio da navalha e acaba por ser mais fácil chegar lá. E no meu caso era super fácil. Eu pensava que ia fazer
mínimos de uma prova e fazia. Não é por acaso que dizem que tu és dos, se não o tipo com mais talento físico que passou aqui em Portugal. Era uma conjugação de muitos fatores. Era o facto de eu conhecer muito bem o meu corpo, conseguir transmitir ao meu treinador aquilo que estava a sentir e ele conseguir enquadrar o método de treino para aquilo que era necessário. Uhum. Agora temos aqui a última pergunta do público, antes de irmos ao já ou nunca. A geração antes da tua vivia a máxima de casar cedo para ter estabilidade para poder ser atleta ou jogador profissional. Acreditas que a tua história poderia ser diferente se tu fosses seguir os conselhos dessa geração? Pá, eu nunca me quis casar. Eu nunca me quis casar e quando pedi a minha mulher em casamento, vinha de um treino cansado e disse, olha, como é? Queres casar comigo? E ela ficou assim a olhar para mim. Sim, mas olha, só caso neste dia, a esta hora e neste sítio. Aceitas? Ok, pronto. Então, quando tomei essa decisão, que era casar na praia, mesmo na areia, fazer a festa ao final do dia, com o pôr do sol, e toda a gente de chinelo no pé. E aconteceu? Só não deu para fazer de chinelo no pé porque tinha que pedir à capitania, demorava mais tempo e depois já não conseguia que fosse naquela data. E depois, aquelas de recordações que nós oferecemos, as canetas, as porta-chaves, então não foi nada disso. Era uma mantinha, quem quisesse ir para o pé do mar, com a sua companheira ou companheiro, punha a mantinha por cima do ombro e ia para a praia. Boa. O pedido não foi romântico, mas depois o casamento foi. Foi. Foi de praia, por curiosidade? Foi na Praia dos Pretos. Isso é onde? É ali por cima da Nazaré. Por cima da Nazaré? Sim. Tu querias com uma onda? Não, nada disso. Olha, estás a ver a foto do lado do meu casamento? De branco. O branco eu caracterizava-te também. Agora vamos passar ao já ou nunca, que é a última fase da nossa entrevista. Perguntas rápidas em que só tens de responder já ou nunca. Sim. Já sonhaste bater o recorde mundial de salto em comprimento? Já. E o mais engraçado, durante enquanto treinava e competia, várias vezes sonhei a fazer isso. Já borraste o maiô quando pisaste a pista ao mesmo tempo que o Carl Lewis? Não. Na noite, já algum gajo te quis bater porque a namorada dele estava a olhar fixamente para ti? Já. Tu já ias bem calminho no teu Porsche, depois meteste no picance com outro carro e acontece que esse carro era da polícia? Já. Pois é. Tiveste de ir a tribunal, não foi? Com o bispo. Foi. E com o bispo, outra vez, também saímos de Lisboa e disse assim, olha, vamos ali abaixo, vai abrir um bar no Algarve, vamos lá só beber um copo e vimos para Lisboa. Vamos devagarinho, tranquilos. Assim que passamos a ponte, um carro holandês, pum, um M3, eu disse, meu amigo, isto não vai correr bem. Então metemos-se atrás deles e o carro deles não dava mais e o meu também não dava mais, 297. Ui, ias tu a conduzir? E eu a conduzir, o Beto ao lado, e o carro deles não dava mais, mas o meu também não. Ou seja, as primeiras bombas de combustível encosta e os dois logo para testar. Nisto, nós íamos para Algarve, eles eram os holandeses e acontece, porque nós vamos para uma festa para Marbella. Ok, vamos também. Caraças. Então tenho de fazer uma pergunta. Já ficaste sem carta? Fiquei sem carta, mas como eu tenho carta espanhola, conduzia sempre. Quando fui ao tribunal, saí do tribunal, peguei no carro e vim embora.
Já te estenderam a passadeira vermelha? Já. Já passaste por uma situação tão assustadora que até pingaste as cuecas e rezaste à Nossa Senhora de Fátima? Não pinguei as cuecas. Quando tive o acidente de carro, foi assustador porque adormeci. Mas ia devagar. Por ir devagar é que adormeci. Certo. Já te partiram o coração? Acho que sim. Acho que no meio todas destas tiranias, acho que apanhamos sempre algumas coisas que nos marcam mais ou menos. Pois, eu não sei se ouviste a entrevista com o Bispo, eu falei de ti como um cirurgião do coração. Só que não és muito bom porque tu, em vez de consertar, tu partias. Era mais assim. Penúltima. Namoradas ou ex-namoradas de amigos já deram em cima de ti? Já. Uf. Última. Já beijaste mais de 100 mulheres? Provavelmente. Não tenho a doença do beijo, como... Fernando. Mas acho que sim. Nunca contabilizei. Uma das coisas que tenho, que consigo guardar, é que no meio disto tudo ficaram as amizades em todas as situações. Eu conheci a minha mulher numa festa à noite, num castelo, numa festa daquelas eletrónica, com DJs, e eu estava lá em cima na torre e vi chegar duas raparigas e disse assim: olha, vou levar aquela rapariga para casa. Desci lá de cima, cheguei cá abaixo, comecei a falar com ela e tal, e ela disse assim: olha, estou de olho em ti. E eu disse: pronto, então, olha, está aqui a chave do carro, leva-me para casa. E levou. Eu vou. Além de ser minha mulher, a minha amiga, a minha companheira, 5 estrelas. Aquilo que nós imaginamos e que podemos ter, se eu pensar, e quando lhe vou a transmitir, ela acaba a ideia que eu estava a ter. Alma gêmea? Também procurei muito e acabou por... Espetáculo. Grande mito calado. Ok, obrigado. Olha, obrigado mais uma vez pelo excelente trabalho que estás a fazer. Acho que vamos nos conhecendo um pouco mais dos atletas que vão passando e alguns a gente já não vê e não sabe como é que estão. O caso do Fernando, falei com ele quando agora no outro fim de semana o Bispo esteve com ele. E acaba por ser gratificante. Já estamos a combinar, encontrarmos todos, arranjar aí um meio termo para fazermos mais uma jantarada.